Olá, meu nome é Rayane, eu sou do terceiro D e meu grupo vai apresentar a videoaula sobre cinemática. Espero que vocês gostem da videoaula, que vocês entendam bastante e, enfim, vamos lá. Bom, pra gente começar a estudar a cinemática, a gente tem que entender o que é ela. A cinemática nada mais é do que o estudo do movimento. E como a gente vai estudar o movimento, a gente tem que entender o que é o movimento e como ele funciona. A primeira ideia que a gente tem que focar sobre o movimento é que não existe movimento absoluto. O movimento ele vai sempre variar dependendo do referencial que você pegar na situação. Para dar um exemplo, eu fiz esse desenho aqui, não sou nenhuma professora de artes, mas dá para vocês identificar a casa, um caminhão e um farol, um semáforo, como vocês preferirem. Beleza, o que eu tô vendo aqui? Bom, eu tô vendo um caminhão e ele tá se mexendo. Mas a principal pergunta que eu tenho que me fazer é: da onde eu tenho que estar para ver esse caminhão se mexendo? Ou seja, qual é o referencial que eu tenho que ter? Movimentar significa o quê? Significa variar a posição conforme o tempo vai passando. A gente pode pegar o exemplo da casa. Bom, se eu pegar a casa, que é o meu A, em relação ao farol, que é o D, farol, semáforo, o que vocês quiserem, ela está em repouso. Assim como também o farol, em relação a A, que é a casa, também está em repouso. Como que eu sei disso? Se eu pegar um cronômetro e colocar e ficar esperando se a casa e o semáforo vão se aproximar ou se afastar, não vai ter nenhuma mudança. Por quê? Porque os dois estão em repouso. Ou seja, se eu falar A em relação a D está em repouso, tá certo. E D em relação a A está em repouso, também tá certo. Outro exemplo utilizando o A, que é a minha casinha, é com o C. Se eu estiver dentro da minha casa e estiver olhando para o caminhão passar e o motorista que está dentro do caminhão, para mim, ele vai estar em movimento. Porque, por exemplo, para mim, eu vou estar vendo ele ou se afastando ou se aproximando de mim. Isso significa que A está em movimento em relação a C. A, que é a casinha que eu vou estar aqui, olhando para o C que está dentro do caminhão. Da mesma maneira que eu pegar o meu motorista C como referencial e olhar pelo retrovisor do caminhão e olhar para a casinha. Pro caminhoneiro, pro motorista, a casinha vai estar se mexendo. Ou seja, C em relação a A está em movimento também. Ou seja, todo movimento precisa de um referencial próprio. Depende de como você está olhando toda a situação. Outro exemplo que eu posso dar super interessante sobre isso também é que eu pegar o C, que é o motorista, com B, que é o caminhão. C em relação a B está em repouso. E B em relação a C também está em repouso. Por quê? Porque os dois não têm nenhum afastamento e nenhuma proximidade. Eles sempre continuam no mesmo numa mesma distância, sempre juntos, ou seja, eles estão em repouso um em relação ao outro. Bom, toda essa ideia de movimento nos leva ao conceito de velocidade. A principal pergunta que vem assim na nossa cabeça é: o que é velocidade? Eu sei que aquele corpo, ele está se movimentando, mas como que eu meço isso? Como eu sei o quanto ele está se mexendo? Bom, para mim saber a velocidade, a gente usa essa razão aqui, que é ΔX, que é o deslocamento, dividido por delta tempo, que é o tempo que ele leva para variar a posição. Bom, a velocidade, eu vou medir ela usando duas principais unidades. Lógico, existem mais, só que as que a gente vê mais, tanto em escola, vestibular, faculdade, são essas, que são quilômetro por hora e metros por segundo. Lembrando que aqui eu fiz um exemplo de como passar, metros por segundo para quilômetros por hora ou quilômetros por hora para metros por segundo, que é aquele fator de conversão. É só para você passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6 e de quilômetros por hora para metros por segundo é divisão para 3,6. Bom, eu coloquei um exemplinho aqui para vocês entenderem mais ou menos. Um automóvel que está andando a 108 km por hora, que eu não coloquei aqui, eu vou... que está andando a 108 km por hora, significa que ele está andando a 30 metros por segundo. É só fazer a conversão que vocês vão ver certinho como que é. Outro conceito bem importante que a gente tem que entender na cinemática é sobre o deslocamento. Bom, eu fiz esse exemplo aqui para a gente saber diferenciar a distância percorrida do deslocamento. Porque, por exemplo, tem muita gente que não entende ou que entende errado esses conceitos. Bom, o exemplo que eu dei foi sair do ponto A para ir para o ponto B, certo? Por exemplo, estou saindo da minha casa e quero ir para o meu trabalho. O exemplo aqui é como se fosse uma linha reta, retilínea, certo? Mas não existe
uma linha reta, por exemplo, pra gente pegar um trânsito, por exemplo, da minha casa pro meu trabalho. Nunca vai ser uma linha reta. Eu sempre vou ter que fazer umas trajetórias diferentes. Vou ter que entrar em rua, sair de rua, pegar farol, pegar trânsito, enfim. Tem diversas coisas que acontecem no meio dessa trajetória. Essa linha tracejada aqui que eu fiz pra vocês, ela é a distância percorrida. Se no final do meu trajeto eu cheguei lá no B e olhei o meu carro lá no painel dele, vai tá me dando a distância que eu tive. Ou seja, a distância percorrida, todos esses pontilhadinhos aqui que eu fiz. A distância percorrida. Já o deslocamento, ele tá representado por essa setinha aqui em verde que eu fiz. Bom, o deslocamento, ele dispensa toda essa distância percorrida. Ou seja, ele dispensa toda essa linha tracejada que eu fiz. Ele quer saber o quê? O ponto inicial e o ponto final do meu trajeto. Ponto. Eu saí da minha casa e fui pro meu trabalho. Ponto A, ponto B. Ele vai pegar esse ponto A e ponto B e vai dispensar toda aquela trajetória que você fez e vai apenas pegar uma linha reta e ligar o ponto A ao ponto B sem nenhuma curva, sem nenhuma virada, nenhum trânsito, nem nada. Ele vai simplesmente ligar o ponto A com o ponto B. Enfim, essa reta que ficou apontada aqui do ponto A ao ponto B, ou seja, do meu ponto de partida ao meu ponto de chegada, ela é o vetor deslocamento. Ou seja, o deslocamento, ele é uma grandeza vetorial. Por exemplo, se eu me desloquei do meu ponto A para o meu ponto B 30 quilômetros e eu quero representar esse deslocamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma seta indicando a direção para onde eu fui, da onde eu saí para onde eu fui, e aí vai estar me indicando o deslocamento. Isso é o que vocês têm que entender de principal sobre deslocamento. É a diferença da distância percorrida para o deslocamento. Se eu pegar um gráfico, por exemplo, e colocar aqui a posição em relação ao tempo e pegar um móvel que está andando em linha reta e pegar a posição dele em relação ao tempo com uma velocidade constante, o gráfico desse movimento do móvel vai ser dessa maneira aqui, vai ser sempre em linha reta. Isso quer dizer que a posição do meu móvel que eu estou variando em relação ao tempo é sempre constante. Por exemplo, 1 metro a cada segundo, 2 metros a cada segundo. O que eu tenho que para lembrar assim para vocês sempre é: quanto mais inclinada a reta, maior a velocidade. Ou seja, se a reta estiver mais assim, quer dizer que a velocidade é maior. Se a reta estiver mais deitadinha, quer dizer que ela é menor. Continuando na cinemática, agora a gente vai estudar outro conceito, que é o movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. Para você entender alguns conceitos dentro do movimento retilíneo uniforme, você tem que estar entendendo desde o início do vídeo. Ou seja, se você não está entendendo, volta de novo e vê o que você está travando. Porque aqui a gente usa muitos conceitos que eu expliquei no início. A gente vai começar a estudar pela parte mais simples. Sempre vem na nossa cabeça, o que é o movimento retilíneo uniforme? Bom, o movimento retilíneo significa que o meu corpo ou o meu móvel está se deslocando em uma linha reta. Já uniforme quer dizer que a velocidade dele é sempre constante. Vamos imaginar um carro. E esse carro, ele está se deslocando em taxas constantes. Ou seja, o tempo e a distância dele são constantes. Para a gente descobrir a velocidade desse carro, eu divido o deslocamento dele pelo tempo que ele levou para fazer esse deslocamento. Bom, agora se eu, por exemplo, pegar o meu tempo e passar ele multiplicando pela velocidade, a gente vai ter outra fórmula muito interessante. Por exemplo, vai ficar o meu deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo, ou seja, a velocidade que eu estou andando vezes o tempo que eu andei. Ou seja, o quanto eu andei é o quão rápido eu estou andando pelo tempo que eu estou andando, ou seja, enquanto eu estou andando. Então, o meu deslocamento ele é igual a velocidade vezes o tempo. Lembrando que a velocidade ela vai estar em metros por segundo. Então, assim, se eu estou me deslocando a 5 metros por segundo por 2 segundos, é o quê? 5 vezes 2, ou seja, 10 segundos. A gente vai ter, para todo movimento, uma função horária da posição. O que significa essa função horária da posição? Significa qual é a posição em determinado momento que esse movimento vai estar, que esse corpo vai estar. Para montar essa função aqui, a gente vai usar esses seguintes conceitos. A posição em determinado instante, instante quer dizer o tempo, é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, ou seja, vezes o instante. Esses parênteses aqui significa que x está em função a t. xi significa minha posição inicial, da onde eu saí
mais a velocidade em que eu andei vezes o tempo em que eu andei. Tranquilo? Então, assim, vou fazer um exemplo para vocês entenderem mais ou menos. Por exemplo, eu tenho essa bolinha aqui e ela foi posicionada em cima dessa reta que está numerada em metros, tá? Então, 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim vai. Eu vou colocar pra mim que eu só vou começar a contar, só vou ligar o meu cronômetro a partir do momento que a bolinha estiver no número 2. Vou deixar isso rolar e vou parar o meu cronômetro quando ela estiver no número 5, ou seja, 5 metros. Então, assim, uma coisa que eu vou perceber e que me deram é que do ponto 2 ao ponto 5 demorou 6 segundos, ou seja, a bolinha demorou 6 segundos para percorrer essa trajetória do 2 ao 6. Daí eu vou poder ter o deslocamento que ele fez, que essa bolinha fez, dividido pelo tempo em que ela fez. E aqui, ó, eu vou abrir dessa maneira. O deslocamento é a posição final, da onde eu cheguei, menos a posição inicial, e aí dividido pelo t. Aqui a gente já tem um exemplo com os números do problema. Vamos lá. A velocidade é igual ao deslocamento final, ou seja, onde ele estava no final, menos a posição inicial, que é onde ele começou, dividido pelo tempo em que ocorreu esse caminho, esse processo. Então, 5 menos 2 é igual a 3, 6 continua. 3 dividido por 6 é 0,5 metros por segundo. Agora a gente vai colocar esses dados na função genérica, ou seja, na função horária da posição. Vamos lá. X em função de t é igual a posição inicial, que era 2, mais a velocidade, que é 0,5 metros por segundo, vezes o tempo. Essa é a nossa função horária da posição, ou seja, a função genérica é essa aqui. E aí agora a gente vai ver como que coloca isso no gráfico, como a gente mostra isso de uma maneira mais gráfica. Montamos o gráfico assim: a posição em função do tempo. A gente tem que lembrar que a posição inicial da nossa bolinha era no 2 metros, ou seja, a gente tem que começar aqui, ó, pelo 2 metros. Agora, por exemplo, eu perdi a questão, tô lá, sei lá, tava com um papelzinho, perdi o papel, não sei onde estava a questão. Como eu vou saber em qual instante eu estava através dessa função? Para mim saber isso, é só eu colocar aqui, ó, no tempo 0, é só eu trocar aqui, ó, o t e colocar o instante que eu tava, ou seja, no 0. 0,5 vezes 0 é 0, ou seja, x em função do t é igual a 2 mais 0 é igual a 2, ou seja, de 0, a bolinha estava na posição 2. Eu sei também que após 6 segundos eu tava nos 5 metros, né? Então, assim, se eu quero ter uma certeza, se eu quero ver, é só eu jogar na fórmula também. Ó, 0,5 vezes 6 é igual a 3. 2 mais 3 é igual a 5, que é a posição que eu estava. Aqui, ó, a minha posição inicial e a minha posição final, ok? Como eu sei que a minha distância e o meu tempo são sempre iguais, no meu gráfico vai ser uma reta que vai representar isso. E lembrando que como eu tô andando pra frente, ou seja, como minha bola, a minha bolinha, ela tá andando, tá mudando de posição conforme o tempo passa, a nossa reta, ela vai ser uma reta ascendente. Olha só, a gente tracejando essa reta aqui, a gente consegue perceber o quê? Que existe um triângulo retângulo aqui. E quando tem um triângulo retângulo, a gente já pode envolver a trigonometria, certo? Então aqui, ó, quem é o meu deslocamento nesse meu triângulo retângulo aqui? Ele é o meu cateto oposto, certo? E o meu tempo, minha distância, meu instante, é o meu cateto adjacente. Eu dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente, eu tenho a tangente, certo? Ou seja, velocidade é igual a tangente. Outro modo da gente analisar isso é a tangente desse meu ângulo θ vai me dar a velocidade. E lembrando que assim, quanto mais inclinada a minha reta, maior é o ângulo e maior é a minha velocidade. Quanto menos inclinada, menor é o ângulo e menor também é a minha velocidade. Oi gente, meu nome é Sara e eu vou explicar para vocês sobre o movimento retilíneo uniformemente variável, ou mais conhecido como MRV. E para começar, vamos entender por que ele se chama assim. Retilíneo significa que o meu corpo ele sempre anda em linha reta. E uniformemente variado significa que há uma variação na minha velocidade e essa variação ela é uniforme.
Quando a minha velocidade ela está variando, automaticamente a gente vai começar a entrar com o conceito de aceleração, que nada mais é do que a taxa de variação de velocidade. E para entender melhor isso que eu estou falando, a gente tem essa formulazinha aqui. Ela é bem simples. E ela diz o seguinte, que a minha aceleração ela é igual à minha variação de velocidade, que é a minha velocidade final, menos a minha velocidade inicial, dividido pelo meu intervalo de tempo. E a minha aceleração ela vai ser sempre dada, é a unidade padrão, por metros por segundo ao quadrado. Para entender melhor isso que eu estou falando, eu vou dar um exemplo. Imagine uma linha reta, e nessa linha reta a gente tem as posições de um corpo. No tempo igual a zero, esse corpo ele estava 6 metros por segundo. No tempo decorrido 6 segundos, esse corpo ele estava 18 metros por segundo. Tá vendo essas setinhas aqui? Elas são chamadas de vetores. Esse vetor aqui, como vocês podem observar, ele é maior do que esse. E esse vetor ele é de velocidade. O que isso significa? Que a minha velocidade ela aumentou. E se isso for verdade, realmente, houve uma aceleração. E essas setas aqui, ó, é porque aqui em cima está o A de aceleração e uma setinha. Ambas estão do mesmo tamanho. Ou seja, isso significa que a minha aceleração ela foi constante. Mas como é que eu vou fazer para calcular essa minha aceleração? Então, a gente vai usar aquela fórmula que eu dei lá no começo, que diz que a minha aceleração é igual à minha variação de velocidade. Qual foi a minha variação de velocidade? Aí tem que lembrar lá no exercício. Minha velocidade final foi 18 metros por segundo, menos a minha velocidade inicial, que foi 6 metros por segundo. Eu vou pegar isso e vou dividir pelo meu intervalo de tempo, que foi 6 segundos. Então, vou fazer lá. 18 menos 6, 12, que dividido por 6 é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E esse é o valor da minha aceleração. Mas agora vamos pensar no seguinte. Nem sempre a minha aceleração ela vai estar aumentando a minha velocidade. Pode acontecer dela também estar diminuindo a minha velocidade. Então agora eu vou mostrar todos os casos comparando a aceleração com o que acontece com a minha velocidade. Nesse meu primeiro exemplo, ele é a mesma coisa que esse aqui de cima, só que eu vou explicar de maneirinha melhor. O meu vetor de aceleração ele está apontado para o mesmo lado que o meu vetor de velocidade. O que isso significa? Que a minha velocidade ela está aumentando. Isso a gente não pode esquecer. Então, ó, nesse caso aqui, o meu corpo ele está indo para frente. E quando o meu corpo ele vai para frente, a minha posição ela aumenta de acordo com o meu referencial. Então, ó, quando a minha posição ela está aumentando, eu chamo o movimento de progressivo. E quando a minha velocidade também aumenta, eu chamo de acelerado. Então, esse movimento tudo aqui eu vou chamar de movimento progressivo acelerado. Bom, agora, nesse caso aqui, o corpo ele está indo para frente. Porém, se vocês observarem, o meu vetor de velocidade inicial e final, eles estão diferentes. O meu vetor de velocidade final, ele é menor que o meu de inicial. O que isso significa? Não significa que o meu corpo ele está indo para trás. Significa que ele está indo bem lento. Ele continua indo para frente, só que ele está muito devagar, quase parando. E observem também que o meu vetor de aceleração ele é contrário que o meu de velocidade, tá vendo? Eles são contrários. Então a gente diz assim, que mesmo que minha velocidade final seja menor que a minha inicial, não vai deixar de ser um movimento progressivo. Só que ele vai se chamar progressivo retardado. Por que retardado? Porque ele está indo para frente, no entanto, ele é bem lento, ele é devagar. Então, por isso se chama progressivo retardado. Mas pensando assim, gente, a gente não pode dizer que um corpo ele não possa ir para trás. Ele pode sim. E é isso que a gente vai mostrar isso daqui agora. O que acontece quando um corpo vai para trás? Se vocês observarem bem, as setinhas quando o corpo está indo para frente, elas são apontadas para cá. Quando o corpo está indo para trás, elas são apontadas para lá. Então você já percebe a diferença que ocorre. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é os vetores da velocidade. A minha velocidade inicial era menor do que a minha velocidade final. Então a gente já sabe o que isso significa.
que a minha velocidade ela está aumentando. Então a gente já pode perceber que por mais que o corpo esteja perdendo posições, a velocidade não interfere. Então, ó, eu posso ir para trás e minha velocidade continuar aumentando. Então, a partir disso, a gente já vê que a aceleração está apontada para o mesmo lado que a minha velocidade. Então, a gente já pode dizer que é um movimento acelerado. E pelo fato dele estar indo para trás, a gente pode chamar de retrógrado ou regressivo. Então, a gente chama de retrógrado acelerado ou regressivo acelerado. E nesse aqui de baixo, a gente vai ter um exemplo parecido, em que o corpo está indo para trás, só que a diferença vai ser que a velocidade ela vai estar diminuindo. Então, ó, a gente já percebe que os vetores eles estão diferentes. A minha velocidade inicial é maior que a final, então a gente dá para perceber que ela está mesmo diminuindo. E a aceleração ela está contrária à minha velocidade, então a gente já sabe que é um movimento retardado, que é um movimento lento, igual a gente explicou nesse aqui de cima. E como está indo para trás, a gente chama de movimento retrógrado. Então, gente, através disso tudo aqui que eu expliquei já, a gente consegue montar um equacionamento que vai dizer como a minha velocidade variou dentro do tempo, tá bom? E esse equacionamento a gente chama de equação horária da velocidade. Ou você pode encontrar também função horária, tanto faz, são a mesma coisa, tá bom? Então aqui a gente vai dizer o seguinte, que a minha velocidade em função do tempo, ela é igual à minha velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que a minha velocidade, ela depende do meu tempo. Então, para vocês entenderem melhor, a gente vai fazer um exemplo, usando aquele primeiro exemplo de lá, tá bom? São os mesmos valores. Então, vamos lá, a gente vai montar a primeira equaçãozinha. Primeiro você monta. Então, ó, a minha velocidade em função de tempo é igual a 6, que foi a minha velocidade inicial lá, que era 6 metros por segundo, mais a minha aceleração, que a gente descobriu que era 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o meu tempo. A partir disso daqui, a gente consegue montar uma tabelinha, tá bom? Dentro dessa tabelinha que você vai descobrir os instantes, tá bom? Aqui o meu tempo, ele tá indo até 6, porque o meu exercício, ele tá dando que o meu corpo se moveu dentro de 6 segundos. O meu corpo pode parar por aí? Não, ele pode continuar andando. Então, você pode ir adicionando valores aqui dentro dessa equação, tá bom? Mas vamos fazer até o 6, só para vocês entenderem. Então, aqui, para minha velocidade no instante 0, para minha velocidade no instante 1, até a minha velocidade no instante 6, a gente monta essa equaçãozinha aqui. Então, por exemplo, vai ficar 6 mais 2 vezes 0, 6 mais 2 vezes 1, e assim por diante. Lembrando para vocês que é uma regrinha matemática. Se vocês fizerem errado, bagunça tudo. Então, ó, lembre-se sempre de fazer primeiro a multiplicação e depois vocês somam, tá bom? Para não ter erro. Então, vamos lá. Eu sei que no instante 0, a minha velocidade era 6, por 2 motivos. Primeiro, porque fala no meu exemplo, e porque quando eu jogo aqui, dá 6. 2 vezes 0, 0. 6 mais 0, 6. Mesma coisa aqui, 2 vezes 1, 2. 6 mais 2, 8. E assim você vai fazendo, certo? Então, se eu tirar aqui, por exemplo, 3 pontinhos dessa tabela agora, eu vou conseguir montar esse gráfico aqui, tá bom? Que é um gráfico de velocidade em função do tempo. Então, aqui eu tenho a velocidade no tempo 0, 3 e 6. Você pode pegar qualquer um desses valores, gente, vai dar a mesma coisa. Então, ó, eu sei que no instante 0 a minha velocidade é 6, no instante 3 a minha velocidade era 12 e no instante 6 a minha velocidade era 18, tá bom? E a partir disso daqui eu consegui construir essa reta. O que essa reta aqui significa? Significa que há uma taxa constante, há uma variação de taxa constante, tá bom? Vocês vão entender melhor isso na videoaula da Nicole, que é a próxima, depois da minha, que ela vai explicar mais sobre essa variação. Oi, eu sou a Nicole e a gente vai continuar estudando o movimento retilíneo uniformemente variado. Agora a gente vai usar essa função sendo aplicada, a gente vai ver essa função sendo aplicada em gráficos.
O gráfico serve para a gente calcular a quantidade de tempo que um corpo se deslocou durante o processo. É legal, como a gente tem que calcular a área, é legal que a gente divida a área em um triângulo e um retângulo. Assim fica mais fácil na hora de calcular, porque a gente pode usar as fórmulas do triângulo e do retângulo e calcular. Eu coloquei aqui a área do retângulo e do triângulo. Do triângulo é só calcular a base vezes a altura dividido por 2, e a do retângulo é a base vezes a altura. Também no movimento retilíneo uniformemente acelerado, a gente calcula a função horária da posição. O que significa? Xt quando o corpo começou a se mover. Então, como a gente calcula? Xt igual xi, que é a aceleração inicial, mais a velocidade inicial, mais o tempo, mais a aceleração, vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Se a gente pegar esse exemplo que a gente usou aqui e pôr nesse, geralmente a gente vai conseguir calcular a parábola. Então, no progresso acelerado, isso quer dizer que o quê? Que ele foi crescendo e foi aumentando. Então, no gráfico, ele vai estar assim, sempre aumentando, sempre crescendo. No progresso retardado, ele vai crescer, mas ele vai crescer e diminuir. E no gráfico ele vai estar assim. O regressivo acelerado significa o quê? Regressivo é que a gente está indo para trás. Mas acelerado, então quer dizer que a gente está indo para trás e muito mais rápido. No gráfico a gente vai ver que vai ficar assim. Aqui a gente está na nossa área negativa, então ele está caindo. O regressivo retardado quer dizer que a gente está indo para trás, mas muito mais devagar. E aqui a gente consegue ver no nosso gráfico que a gente está caindo, mas bem mais devagar. E aqui também. Agora eu vou fazer um exercício prático para a gente poder ver e conseguir pegar melhor isso na prática, tá bom? Bom, agora a gente vai calcular o exercício e o exercício que eu coloquei é esse. Calcule o deslocamento do corpo. Eu coloquei esse gráfico e, como eu disse para vocês, é legal a gente dividir em triângulos e retângulos para ficar mais fácil na hora de calcular. Então eu separei aqui triângulo, retângulo, triângulo. E aí eu fiz o quê? Redesenhei eles aqui para ficar mais fácil na hora da gente resolver. Então aqui o A, o B, o C e o D. Eu desenhei eles todos aqui e agora a gente vai fazer. Aqui eu fiz o A pra gente ter uma noção e eu coloquei aqui como que faz, pra achar o total. Então a gente tem que calcular delta x A, então a área do x A, a área do x B, delta x B, o delta x C e o delta x D. Então a gente vai fazer como? O A, 5 vezes, a gente vai colocar o triângulo primeiro, então a gente vai calcular o 5 vezes 1 dividido por 2, que é a base vezes a altura, então o triângulo aqui, a base vezes a altura, a base, que é aqui, que é 5 vezes a altura, que é 1. E o retângulo, que é só calcular a base vezes a altura, que é 5 a base, 1 a altura. Que vai dar 5 vezes 1 dividido por 2, 2,5. 5 vezes 1, 5. 2,5 mais 5, 7,5 metros. E aqui no B, aqui é 15, porque ficou entre o 5, a base ficou entre o 5 e o 20, então a gente coloca 15 e a altura, aqui começou um triângulo, então é só essa parte que é a altura, a base vezes a altura. Então vai ficar 15 vezes 2, que vai ser 30. Agora a gente vai calcular o C. O C vamos dar 5 vezes 4, porque já tem um triângulo e um retângulo, então a gente vai calcular o primeiro retângulo. 5 vezes 4 dividido por 2, mais 5 vezes 2 do retângulo. Que vai ficar
delta x c igual a 20 metros. O D, a gente vai calcular. Delta xt igual a 5. 5 vezes 4 mais 5, 2. É a mesma coisa do de cima, certo? Que vai dar 20 metros. São todos esses aqui, são o resultado de cada pedaço. Agora, o que a gente vai fazer? Somar, como diz aqui, somar todos. Então, tudo vai dar... Toda a área tem 77,5 metros. A área total. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido. Essa foi a minha videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. E é isso. Um beijo pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês entenderam, curtam, compartilhem. E é isso. Gostem de física cinemática e é nóis. Gostem de física cinemática e é nóis. Vai estar assim. O regresso... O regresso... Já comecei? Ah, tá, desculpa. Ah, tá, desculpa. Retardada.